Para se poder analisar a conjuntura regional, o SEREIA divulga mensalmente diversos indicadores. E são eles, por exemplo, os diversos indicadores mensais das áreas estatísticas, como os passeios embarcados, os hóspedes, as dormidas e os proveitos do turismo, a venda de automóveis, a venda de cimento, o consumo de energia por setores, etc. Mas há outros indicadores que nós, já noutros vídeos, referimos e que são os indicadores do setor primário, como a produção de leite, de queijo e a pesca descarregada em lota, e também os indicadores da atividade comercial, como o índice de vendas do comércio e hortalho, e as compras e os levantamentos através de cartão bancário. Há ainda os 3 indicadores coincidentes que nós, hoje, neste vídeo, vamos apresentar. E são eles o IAE, o Indicador de Atividade Económica, o ICP, o Indicador de Consumo Privado, e o Indicador de Turismo, que é uma estimativa rápida e antecipada das dormidas no turismo. O indicador do consumo privado para os Açores tem por objetivo divulgar 45 dias após o final de cada mês a estimativa da variação do consumo privado das famílias e das instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias. O consumo privado é tipicamente a maior parcela do produto interno bruto, representando cerca de 55% do PIB dos países da União Europeia e cerca de 64% do PIB nacional no ano 2019. Assim, o Serviço Regional de Estatística dos Açores produz desde março de 2020 uma estimativa mensal da taxa de variação homóloga do consumo privado em termos reais, isto é, descontando as variações dos preços dos bens e dos serviços consumidos. O indicador integra no seu cálculo os dados mais atuais sobre os bens e os serviços consumidos e sobre as grandezas com eles relacionadas, entre as quais poderemos destacar a gasolina, a eletricidade, automóveis novos vendidos, a utilização de cartões bancários, os bens alimentares, as rendas, os medicamentos e também as viagens. O indicador integra ainda dados quinquenais do inquérito às despesas das famílias e dados anuais do Produto Interno Bruto. Do início de 2018 ao final de 2019, o indicador do consumo privado teve taxas de crescimento homólogo entre os 3,7% na primavera de 2018 e os 2,5% no inverno de 2019. O indicador do turismo tem por objetivo antecipar em cerca de um mês a divulgação do número das dormidas originalmente divulgados 45 dias após o final de cada mês. A produção do IT baseia-se no andamento passado das dormidas e em dados atuais dos transportes aéreos e de compras e levantamentos com cartões bancários. Entre abril de 2016 e dezembro de 2018, o IT produziu 2 estimativas mensais do número de dormidas na hotelaria tradicional, 10 e 25 dias após o final de cada mês. A confrontação com os dados reais das dormidas mostra que, nesse período, as segundas estimativas apresentaram erros inferiores a 6% em 94% dos meses. Desde janeiro de 2019, e motivado pelo aumento sustentado do peso do alojamento local no turismo, o IT passou a integrar, para além das dormidas na hotelaria tradicional, as dormidas no turismo em espaço rural e no alojamento local. Para além disso, o IT passou a produzir apenas uma estimativa mensal, 25 dias após o final de cada mês. No período anterior à pandemia, as estimativas do IT apresentaram erros inferiores a 6% em 100% dos meses. O Indicador de Atividade Económica foi divulgado pelo SEREIA pela primeira vez em 2014, mas possui uma série longa mensal desde 1996. O IAE é um indicador compósito coincidente que acompanha a evolução do estado geral da economia regional no curto prazo, neste caso mensalmente. O IAE é, assim, uma medida mais frequente e com maior atualidade do que o PIB para analisar o andamento da atividade económica regional. Este indicador é construído a partir de séries de referência escolhidas como proxy da atividade económica regional e representativas dos setores da agricultura e pescas, da indústria e energia, da construção e serviços, como, por exemplo, o leite entregue nas fábricas, o consumo de energia na indústria transformadora, o número de empregados na construção, as dormidas em alojamentos turísticos, etc. Os dados divulgados são corrigidos de sazonalidade, calibrados pela variação real do PIB anual e apresentados como médias móveis de 3 meses. Na última década, o IAE evidencia um período de desaceleração, com início em 2010 e um decréscimo entre maio de 2012 e março de 2013, assim como um período de expansão subsequente que atingiu um máximo em março de 2016.
Nos últimos 2 anos, o crescimento do IAE tem andado à volta dos 2%. Como se pode ver no gráfico ao lado, o IAE acompanha o comportamento da taxa de variação real do PIB, indicando dinâmicas de aceleração, desaceleração, identificando os respectivos pontos de viragem. Em janeiro de 2020, a taxa de crescimento do indicador do consumo foi de 3,1%, mas a partir de março a situação da pandemia originou uma contração repentina e muito significativa no consumo. Neste momento, o indicador do consumo privado já dá sinais de retoma depois de ter atingido o valor mais baixo no mês de junho. A situação de pandemia alterou significativamente a trajetória de crescimento do setor do turismo. O número de dormidas desceu abruptamente em março deste ano, tendo o IT apresentado um erro de estimativa por excesso e atingiu valores quase nulos em abril e maio, o que determinou a interrupção da produção do IT. O indicador voltou a ser divulgado em julho, na sequência da retoma do setor, tendo na sua última divulgação previsto uma recuperação do número de dormidas de agosto para 163 mil, cerca de 2,4 vezes o valor do mês anterior e 38% do valor homólogo. Em 2020, é possível observar, a partir de fevereiro, uma desaceleração e, desde abril, uma evolução negativa acentuada provocada pela pandemia. A partir de julho, verifica-se já um movimento de recuperação.